Olá pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, gostaria de deixar aqui minha vibração de energias positivas para todos aqueles que estiverem buscando e lutando pelo restabelecimento da sua saúde, para aqueles que estão também lutando para tentar conservar a sua saúde, para se manter seguros. É isso aí, pessoal. Já estou vendo aqui que somos 5 já na sala. Bom dia, Larissa, Larissa Nogueira, Larissa Lélia, Ana chegou aqui. Bom dia, Rogéria. Bom dia, Sheila. Bom, pessoal, então é uma alegria poder estar aqui mais um dia, né, com vocês, sobrevivendo a cada dia, a cada semana. E vamos lá também, né? Vamos dentro do que nos é possível, né? Tentar, né, conduzir com serenidade, com alegria, né? Gabriela, bom dia. Então hoje eu preparei para vocês, né, um esquema de aula, tá lá na comunidade, foi a última postagem que eu fiz, né, uma postagem, eu vou inclusive reforçar lá, que é eu tinha feito na semana passada uma postagem com o esquema de aula e depois fui fazendo uma ampliação, uma reformulação desse esquema de aula, né, porque vocês vão ver que eu não fico no texto exatamente, né? Eu utilizo o texto base, mas eu vou fazendo algum tipo de saída, assim, abordando outros temas para tornar a conversa um pouco mais rica, né? Então, está lá, eu já sugiro para todo mundo baixar, né, esse esquema de aula em PDF, para vocês poderem acompanhar, porque aí eu vou falando e vou me perdendo um pouco, depois eu volto lá para me achar, enfim, quando tá achado tá perdido, quando tá perdido tá achado, e é isso aí. Mais gente chegando aqui, Fernanda, bom dia Thaís, bom dia Kelly, bom dia Virgínia. Deixa eu só também fazer um lembrete. A Virgínia montou um grupo de WhatsApp para essa disciplina e ela colocou disponível lá no grupo, né? Mas eu não tinha visto que eu tinha que autorizar. Agora eu já liberei. Qualquer pessoa que fizer postagem eu não tenho que autorizar mais. Então tá lá no grupo da disciplina um link para vocês poderem formar esse grupo de WhatsApp, enfim, para facilitar a comunicação, se cair alguma coisa, para enviar um material, para trocar uma ideia. Então é isso, pessoal, bacana. Bom dia, Adriana. Bom, deixa eu só saber aqui de vocês, está todo mundo me ouvindo bem e claramente? Deixa eu só ver aqui como é que tá o input do microfone. Vou colocar no máximo aqui, porque na aula que eu dei à noite o pessoal falou que estava muito baixo, né? Então já estou aumentando aqui. Bom, a Adriana deu esse retorno aqui, que estão ouvindo bem. Então, pessoal, Elimara, bom dia. Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui no meu esquema de aula, junto com vocês, e a gente vai iniciando então. Então, no momento somos 13. Quem tiver no grupo de WhatsApp, pessoal, dá esse toque para eles, tá? Porque esses bom dias que vocês deixam aqui no, no vídeo, né? Eu utilizo como presença depois. Eu pego lá e lanço a presença, enfim. E aí, se a pessoa assistir depois, sei lá, daqui uma semana ou duas e botar uma pergunta, um comentário, sei lá, qualquer coisa, eu também conto como presença. Então, essa presença nossa tá assíncrona, tá? Podem
podem ficar presentes de várias maneiras, né? Bom dia, Rejane. Tá bom, então vamos. Texto base da nossa aula, né? Foi o texto da Marlene Guirardo, né? Vértices da pesquisa clínica. E assim, como eu estava dizendo para vocês, essa primeira parte da aula eu preparei uma conversa que vai derivar um pouco aí para outros elementos, né? E depois a gente, então, na segunda parte da aula, na interação, a gente vai, acho que talvez está mais próximo das dúvidas, das questões de vocês em relação ao texto, ou em relação a qualquer coisa, tá, gente? Assim, às vezes uma coisa que a gente leu lá, enfim, desperta uma outra questão e a gente vai para frente. Sobre essa apresentação que eu estou fazendo agora, né, essa exposição, também podem deixar perguntas aqui nos comentários e volta e meia eu vou olhando, eu não consigo olhar o tempo todo porque eu fico com a tela aberta com o meu texto para eu também não me perder muito, né? Bom, deixa eu melhorar aqui minha condição de visualização. Então, pessoal, essa primeira aula, né, eu gostaria de chamar o tema dessa primeira aula de objetividade e solidariedade. Né? Como vocês viram no texto da Marlene Guirardo, e vocês vão ver também em vários outros autores, né, essa discussão de uma suposta incompatibilidade, de uma certa incompatibilidade entre clínica e ciência. Né? Eu acho assim, de saída para a gente poder entrar nisso, né, é importante dizer que essa incompatibilidade ela se dá devido também a certos modos específicos, né, de representar o trabalho da clínica e de representar a ciência, de circunscrever o que é ciência, o que é aceito como pensamento científico. Né? E a gente sabe que as formas, né, de se definir, de se pensar, ou de validar o pensamento científico são diversas. Né? Então é claro que no estudo da epistemologia, a gente vai encontrar tentativas, né, de organizar o campo da ciência a partir de um modelo vindo de uma única disciplina, geralmente um modelo que parte das ciências naturais, né, ou da física, ou da biologia, ou da química, estabelecendo uma espécie de paradigma para que as outras ciências possam se adequar em relação aos seus métodos, né, em relação a maneira de construção da sua racionalidade. Mas a gente sabe muito bem, acho que por todo mundo, olhando para todo mundo que está aqui, que já está há um tempo nessa caminhada da clínica, que a atividade clínica ela é uma atividade fundamentada cientificamente, no entanto, ela tem uma relação com a praxis, né? A clínica, pelo menos a clínica como a gente vai praticar dentro da psicanálise ou das correntes analítico-fenomenológicas, ela não vai aguardar o grande sol da ciência, né? Iluminar todas as possibilidades. Ela vai lidar com sofrimentos singulares, ela vai lidar com realidades específicas, né, que se apresentam para cada um de nós no nosso trabalho clínico. Então, essa incompatibilidade ela é relativa, tá, gente? Assim, a essas formas específicas de representar clínica e ciência. Então, de um lado, né, a gente teria, dentro dessa forma de representação, a aspiração a um certo saber universal por parte da ciência, né? E o saber singular da clínica. Né? A clínica é aquilo que constrói um saber específico sobre cada sujeito. É como se na clínica a gente tivesse efetivamente construindo teorias únicas para cada sujeito que nos aparece. Né? Então, assim, a história de vida de um sujeito, né? Um sujeito, por exemplo, que vem tratar de um sintoma qualquer, como a timidez, por exemplo, a gente vai encontrar elementos específicos, né, disso que ele traz como demanda, que seria tratar uma timidez, elementos específicos relacionados à história de vida desse sujeito. Então, no curso desse tratamento, não necessariamente a gente vai derivar um método para tratar todo e qualquer tipo de timidez. Né? Não é assim que funciona, pelo menos na clínica psicanalítica. Eu não sei, não poderia responder por todas as outras abordagens clínicas. Né?
Mas, enfim, existe uma consideração por esses aspectos singulares, ao mesmo tempo que a gente vai procurar entender, né, quais são as injunções sociais, né, institucionais, que se apresentam também para cada sujeito, né, dentro do estabelecimento dessa sua relação com o sintoma. Então, essa discussão, né, sobre o saber da ciência moderna, que vai sendo trabalhada a partir dessas representações, é abordada pelo livro recente da professora Vera. Se vocês estão tendo aula com a professora Vera, né, então já devem ter conhecido. Ela publicou um livro em 2020, foi isso mesmo, em 2020, no início de 2020. Então, quem tiver interesse sobre esse assunto pode dar uma força e comprar o livro da professora Vera. Eu não vou entrar, então, tanto nesse caminho da questão, né, da constituição da ciência moderna, que é também um caminho bastante interessante para a gente entender esse estado de coisa em que a gente se encontra hoje em relação, né, a pensar a essa suposta incompatibilidade entre ciência e clínica. Mas o que eu proponho para a gente aqui hoje, né, seria trazer para a nossa discussão o que eu vou chamar de uma abordagem pragmatista sobre essa suposta incompatibilidade entre clínica e ciência. Gostaria de apresentar para vocês rapidamente a visão de um filósofo pragmatista, ou pelo menos um filósofo que está dentro dessa herança pragmatista, que é o Richard Rorty, né, em um livro que se chama Objectivism, Relativism and Truth. Acho que tem uma tradução, né, para o português de Portugal, acho que objetividade, relativismo e verdade. E tem sido um texto muito interessante para a gente pensar, né, algumas questões de aproximação entre essas realidades da ciência, da instituição e da clínica. E eu creio que a visão pragmatista ela pode justamente fornecer para a gente um outro vocabulário e um outro tipo de enquadramento desse problema, dessa suposta incompatibilidade entre clínica e ciência. Porque eu acho que é uma incompatibilidade suposta, né, mediante algumas formas de representação do que seria a clínica e do que seria a ciência. Então, como eu já falei para vocês, essa incompatibilidade está presente nesse modo específico, né, de representação, e dentro de uma certa tradição do senso comum, né, a gente poderia dizer que frequentemente nós vamos encontrar essa representação de que a ciência é uma disciplina, uma atividade cultural que produz conhecimento objetivo, passível de universalidade. E a clínica já seria um tipo de atividade cultural que produz conhecimento subjetivo e não universalizável. No entanto, essa palavra, gente, objetividade, muitas vezes ela aparece para a gente como algo já dado, né? É como se a ideia de objetividade fosse em si objetiva, né? O que não é o caso. Então a gente toma a ideia de objetividade como um elemento já dado, né, tácito, porque quando a gente usa essa palavra objetividade é como se ela não carecesse de nenhuma explicação, como se a gente não tivesse que explicar o que é objetividade. Então ela entra aí como esse elemento tácito, não questionado, dentro desse tipo de esquema, então, que vai opor a clínica à atividade científica. E aí fica essa pergunta, pessoal. O que seria objetividade? Né? Enfim, eu não vou responder essa pergunta nessa aula, né? Assim, não vou definir o que é objetividade, mas eu vou mostrar para vocês que um certo desejo por objetividade nas sociedades ocidentais, nas culturas ocidentais, possui uma história, né? E o Richard Rorty, nesse livro, Objectivism, Relativism and Truth, vai percorrer aí um longo trajeto na história da filosofia ocidental, vai partir de Platão até a tradição iluminista, para mostrar que a gente se tornou herdeiro, né, de uma cultura da objetividade. A abordagem dele eu acho muito interessante porque ele quer pensar exatamente assim, quais são as consequências para a nossa vida social dessa visão específica de objetividade, né? Então, traduzindo aí essa citação, vou fazer uma citação do texto do Rorty, né, que me parece interessante para a gente pensar essa questão. Ele vai dizer o seguinte: Platão desenvolveu um perfil do intelectual através da distinção entre conhecimento e opinião, entre aparência e realidade, né? Ou seja, Platão ele começou a formular essa ideia de uma classe, né,
Quer dizer, existe um trabalho específico dentro da nossa sociedade que é um trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual, ele deve ser capaz de operar a partir dessas distinções entre o que é conhecimento, o que é opinião, e o que é aparência e o que é realidade. Tal distinção conspirou para produzir a ideia de que uma investigação racional deveria tornar visível um campo ao qual os não intelectuais tinham pequeno acesso e do qual a própria existência para eles seria duvidosa. No iluminismo, essa noção se tornou concreta com a adoção do cientista da física newtoniana como modelo de intelectual. Ou seja, o Hort está mostrando aí a consequência de um certo tipo de concepção de conhecimento na nossa vida social prática. Né? Então, primeiro ele está dizendo a constituição dessa classe específica, né, de intelectuais e o pouco acesso, né, que os não intelectuais vão ter em relação a essa atividade. E isso tem uma consequência grande, pessoal. Depois eu vou comentar um pouco, né, sobre essa questão agora no mundo que a gente está vivendo. Tá? No iluminismo, essa noção se tornou concreta com a adoção do cientista da física newtoniana como modelo de intelectual. Para a maioria dos pensadores do século XVIII, parecia claro que o acesso à natureza fornecido pela ciência da física deveria resultar no estabelecimento de instituições sociais, políticas e econômicas que estivessem de acordo com a natureza. Desde então, o pensamento social liberal tem se centrado em torno de reformas sociais que foram tornadas possíveis pelo pensamento objetivo sobre como são os seres humanos. Não como são os gregos, os franceses ou os chineses, mas a humanidade enquanto tal. Somos os herdeiros dessa tradição objetivista que está centrado no pressuposto de que devemos dar um passo para fora da nossa comunidade, largo o suficiente para analisá-la à luz de algo que a transcenda, nomeadamente aquilo que temos em comum com todas as comunidades reais ou potenciais. Essa tradição sonha com uma comunidade última que terá transcendido as diferenças entre o social e o natural e que exibirá uma solidariedade que não é paroquial, pois seria a expressão de uma natureza humana ahistórica. Muito da retórica da vida intelectual contemporânea toma por garantia esse objetivo da investigação científica do homem, que visa entender as estruturas subjacentes ou as forças culturais invariantes, ou os padrões biologicamente determinados. Ou seja, gente, trouxe essa citação do Hort aqui para mostrar isso, né, que esse desejo de objetividade, ele traz no seu bojo um projeto específico de comunidade. A gente gostaria, então, de construir uma comunidade, esse seria o projeto, vamos dizer assim, subjacente, em que essas diferenças entre cultura e natureza possam ser superadas, né? Mas o que é interessante aí dessa citação, pessoal? Vamos destrinchar algumas questões, né? E também pensando alguns aspectos específicos da nossa realidade hoje, enfim, com fake news, com negacionismo, né? Como que isso toca esse projeto de comunidade, esse projeto cultural, né? Bom, primeiro que então a gente poderia pensar nessa constituição desse campo de atividade separado, dessa classe separada, né? Então, o Platão na República, né? Para quem ainda não leu esse texto, a República é uma proposição do que seria o Estado ideal, né? O Estado como forma de governo. E nessa produção do Estado, o governo ele vai ser tecnicamente exercido pelos filósofos, né? Através, então, dessa atividade intelectual que vai nos levar, né, por meio da distinção entre conhecimento, opinião, realidade e aparência, tomar as melhores decisões políticas, né? Inclusive, sim, isso é uma questão assim, bastante controversa, porque ali no Platão há um certo ataque também à ideia da democracia ateniense. Mas, enfim. O que é interessante a gente destacar aí, pessoal, é algo que a gente é herdeiro, que é esse trabalho de tornar específico a atividade intelectual e afastar, né, das pessoas não intelectuais, das pessoas comuns. E esse afastamento, aí eu diria que tem uma implicação no momento que a gente está vivendo hoje, né? Com uma série
de adventos, né, importantes da nossa época, como o próprio uso da internet, né, a disponibilização de uma série de fontes diferentes de conhecimento, vamos dizer assim, esse ponto, né, de fragmentação e de incerteza da atividade científica que sempre foi presente, se tornou mais palpável para o resto da população. Só que isso, ao invés de entender, né, como uma medida em que esse trabalho científico, então, possui determinadas incertezas, indeterminações e necessita assim, de um debate constante, né, foi entendido como se o trabalho científico fosse necessariamente falho, né, e que você teria, então, um complô, uma conspiração dos cientistas para esconder a verdade da população comum. Então, esse tipo de ideia, né, que é uma ideia, vamos dizer assim, que não está também totalmente delirante, ela está calcada num elemento da realidade, qual seja esse elemento, pessoal, de que a ciência não é neutra, né? A ciência ela vai se desenvolvendo de acordo com interesses econômicos, né, interesses sociais. Né? Um bom exemplo disso é a gente pensar o desenvolvimento das pílulas anticoncepcionais. A gente tinha tecnologia para desenvolver, né, e para disponibilizar as pílulas anticoncepcionais mais ou menos em 1900, 1910, né? Mas ela só se tornou disponível, né, para o mercado e fabricado em grande escala a partir da década de 50 e 60. Né? Ou seja, quando houve uma série de movimentos sociais pela condição de emancipação da mulher e foi designado e colocado na mão das mulheres a possibilidade de começar a intervir na questão reprodutiva. Né? Ou seja, não é simplesmente uma questão de conhecimento ou tecnologia. A ciência também vai se desenvolver e vai oferecer produtos tecnológicos de acordo com certas condições sociais que precisam, né, ser atendidas, condições materiais, né, interesses materiais, para que isso possa ser viabilizado. Né? E esses interesses eles são específicos, eles têm visões políticas bastante específicas. Então, pessoal, isso é o que o Hort delineia aí como uma espécie de utopia mesmo, né? Como se a gente pensasse a tradição iluminista, o que ela quer? Ela quer imaginar que a gente pudesse, então, criar uma noção de comunidade, né, que fosse calcada nesses elementos objetivos, naturais, né, e isso possibilitasse a gente estabelecer uma série de negociações, né, estabelecer uma espécie de sociedade cosmopolita, né, livre das contingências históricas, porque baseado na objetividade da natureza. Bom, eu não vou entrar muito aqui, mas assim, alguns problemas sérios vão surgir disso, né? Por exemplo, essa ideia de uma sociedade, então, que possa ultrapassar as diferenças entre natureza e cultura, vai dar à luz, né, a um tipo de pensamento que desembocou depois no nazismo, mas que começa com o darwinismo social, né? Um representante importante do darwinismo social é um pensador inglês chamado Herbert Spencer. Então, Herbert Spencer ele tinha algumas ideias como, por exemplo, ele achava que a gente não deveria alfabetizar as pessoas pobres porque a gente estaria intervindo no processo de seleção natural, que as pessoas que são pobres dentro de uma sociedade são pobres por causa, né, da seleção natural que foi feita, então eles são menos capazes, eles ficaram pobres, né? Então ele defendia essa ideia de que a gente não deveria alfabetizar essas pessoas, que a gente não deveria utilizar vacinação, porque a vacinação é também uma espécie de intervenção no processo da natureza. Ou seja, uma série de visões que, no final das contas, né, reificam a natureza, né, dão a ela o estatuto de uma coisa, né, e justifica, então, essa coisa como uma instância de legitimação para decisões sociais, né? Quer dizer, por que eu tenho que deixar o pobre morrer? Por que o pobre tem que ficar analfabeto? Né? Eu uso, então, essa ideia. Não, peraí, isso não sou eu que estou fazendo, não sou eu que sou malvado, é a natureza que quer assim. Olha lá na natureza, né? O mais adaptado sobrevive, né? Um vai lá e uma cobra come o passarinho, e a vida é assim mesmo, né? Então, você utiliza essa retórica do mundo natural e traz isso de uma forma mecânica para o mundo cultural. Bom, mas
O que também é bastante interessante, pessoal, aqui no pensamento do Hort, né, que é uma coisa assim também que a gente às vezes não se atenta tanto, né? Tem a ver com aquela pergunta lá inicial: o que é objetividade? Então, objetividade, né, para o Hort, a grande questão é que a gente tem que explicitar a relação entre as formas de solidariedade e de objetividade. Ou seja, a objetividade existe para produzir algum tipo de solidariedade. Né? Que tipo de solidariedade essa objetividade produz? E aí a gente lembra muito do Paulo Freire, né? Quer dizer, como que o Paulo Freire está um pouco antenado também com esses movimentos, né? de questionamento também da objetividade. Quando Paulo Freire diz que toda posição é ideológica, né? E basta saber se a sua ideologia é inclusiva ou exclusiva, é disso que ele está falando também. Quer dizer, a gente pode constituir aí várias maneiras, né? De várias formas de objetividade, mas essa objetividade ela é inclusiva ou exclusiva, né? Como que ela afeta a formação da vida social? Então essa é uma pergunta importante, pessoal. Sempre que a gente fala de objetividade, a nossa pergunta é: tudo bem, né? Assim, a gente vai estabelecer isso como um parâmetro objetivo, mas que tipo de solidariedade essa visão de objetividade me proporciona? Isso é particularmente importante, pessoal, na hora de investigar contextos institucionais. Ao investigar contextos institucionais, a gente vai ver isso, quer dizer, que cada instituição vai constituir de forma mais ou menos específica o que elas entendem ali como objetividade. Né? Então, assim, é de forma muito minuciosa. Né? Por exemplo, objetividade de um regulamento, ou de uma lei, né? Então, assim, você vai, até no PPG-Psi, por exemplo, olha, como é que eu posso interpretar essa lei que está no regimento, né, que vai dizer a respeito das formas como eu posso cumprir meus créditos. Enfim, aí vai para um colegiado, o colegiado avalia isso, né. Enfim, o tempo todo a gente está lidando com essas questões. Toda instituição ela precisa, de alguma forma, constantemente validar essas maneiras de produção de objetividade. E o que o Hort traz de legal aqui para nós, né, é pensar duas figuras, dois posicionamentos básicos nessa forma como a gente pode estabelecer a relação entre objetividade e solidariedade. A primeira posição, ele vai denominar realista, fundamenta a solidariedade na objetividade. Ou seja, eu vou ser solidário naquilo que eu puder falar que é objetivo, né? E aí, essa posição chamada realista vai erigir a verdade como um efeito de correspondência com a realidade. Né? Então, do tipo assim, ele é um tipo de posicionamento em que a objetividade vai ser constituída a partir desses elementos constatativos. Né? Então, vou dizer assim, por exemplo, essa cadeira é azul, né? E aí a pessoa vai lá e vai tentar estabelecer uma correspondência entre a cor azul e aquele objeto que eu afirmo ser da cor azul. Enfim, isso vai muito bem, né, até certo ponto, mas aí a gente poderia também pensar assim, bom, mas olha aqui, né, esse tom de azul não corresponde exatamente a o tom da cadeira, né? Como é que a gente vai resolver isso, né? Será que a gente precisa de um outro nome para dar para essa cor? Vamos chamar de azul turquesa, vamos chamar de... Né? E aí começam uma série de outras discussões. Mas, enfim, essa seria o que a posição realista. Dessa forma, gente, os realistas eles vão, né, construir uma espécie de metafísica e uma epistemologia que vai ter por fundamento estabelecer, né, a possibilidade de diferenciar crenças falsas das crenças verdadeiras. E aí, assim, a gente vai tentar, vai ver um pouco esse confronto, né? Por exemplo, a ciência vai dizer assim, olha, né, assim, por exemplo, tal atividade, para ferver a sua água, né? Se você ferver a sua água, ela vai prevenir com que você possa contrair cólera, por exemplo. E aí uma outra pessoa vai dizer, olha, não basta, né, jogar essa areia aqui, mágica, dentro da sua água, e você está livre da cólera. Então o pensamento realista vai tentar testar experimentalmente essas proposições e fazer uma distinção do que é uma crença falsa do que é uma crença verdadeira. Para alguns elementos, né, essa distinção vai funcionar muito bem, né?
você vai poder funcionar de forma bastante tranquila com esse sistema de diferenciação. Mas para outros elementos você não tem como utilizar, né, essa averiguação entre crença falsa e crença verdadeira, né, porque você está falando de algo que está, por exemplo, no campo da ética. Né? Por exemplo, como é que a gente vai discutir questões éticas, por exemplo, como direito ao aborto, por exemplo, com base na ideia de crenças falsas e crenças verdadeiras, né? Isso se torna impossível porque essas crenças não podem ser provadas, né? A gente está falando aí de um engajamento ético que sujeitos têm com posições que são, né, antagônicas e que não vão ser testadas a partir desse sistema de avaliação entre verdadeiro e falso, né? A gente precisaria de um outro sistema, de um outro vocabulário, né? Então, a ideia de racionalidade para essa posição está ligada a uma construção de métodos que vão conduzir ao verdadeiro. E o verdadeiro aí seria sinônimo de correspondência com uma realidade, com uma certa natureza intrínseca das coisas. Ou seja, pessoal, diante do mundo que a gente se encontra hoje, né, de negacionismo e fake news, é como se as nossas comunidades estivessem, de alguma forma, tentando retroceder também a um paradigma, vamos dizer assim, mais realista, né? No sentido assim, a gente precisa do paradigma realista para poder dissolver essas tensões. Mas o que é importante falar, e o que está sendo difícil falar hoje, é o seguinte, porque como a gente está defendendo esse paradigma diante de uma fragmentação da nossa comunidade, que é muito grande hoje, né? É como se a gente também fechasse os nossos olhos, né, para um certo grau de violência também presente, né, numa posição realista, né? E é isso que a posição pragmatista vai discutir, né? Então, assim, a gente tá precisando tanto defender um tipo de ciência mais convencional possível, né, porque as coisas estão tão fora do convencional, que é como se a gente ainda ficasse assim, não, tem que defender essa posição e tivesse até a dificuldade de poder construir e encaminhar e desenvolver as críticas que comumente a gente já fazia ao campo da ciência, né? A gente critica a ciência, obviamente, né? Por vários motivos. A gente vai estabelecer relações críticas com a ciência, pela relação da ciência com o interesse e tudo mais, mas é claro que a gente vai criticar a ciência com base em elementos muito diferentes, né, do que a crítica que é dirigida, por exemplo, por parte dos negacionistas, né? A crítica da ciência, né, como ela é feita pelas ciências humanas e pela filosofia, ela tem o papel justamente de mostrar isso, né, que tipo de impacto a atividade científica traz sobre a nossa vida social, né? Então a gente está num momento então que a nossa vida social está pedindo socorro, né, e a gente precisa defender uma posição, vamos dizer assim, mais senso comum possível. Mas ela não é a única, né? É importante que a gente saiba disso, né? E é uma pena, porque é um certo empobrecimento do debate aí, né? Há um empobrecimento que a gente... É como se fosse assim, se a gente defender uma outra maneira de pensar a ciência, é como se a gente estivesse engrossando o coro dos negacionistas. E não se trata disso, tá, pessoal? Eu queria deixar bem claro aí que essa crítica que o pragmatismo faz à ciência não é uma crítica negacionista. Mas, no entanto, o pragmatismo ele vai buscar uma fundamentação aí no sentido inverso, né? O pragmatismo ele vai tentar estabelecer o horizonte ético comunitário, né, e da solidariedade como, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? Então, assim, é o elemento ético, o elemento da solidariedade que vai fundamentar o senso de objetividade. Isso dentro de uma visão pragmatista. E aí, vou ler para vocês uma citação do Richard Rorty, né, em que ele define um pouco essa noção do pragmatismo com objetividade. Ele vai dizer: para os pragmatistas, o desejo de objetividade não é um desejo de escapar às limitações de sua própria comunidade, né? Como a gente viu lá no projeto anterior, né? Essa coisa de você poder fundamentar uma ideia de comunidade que não esteja ligada a nenhuma contingência histórica, né? Que possa ser baseada numa noção de natureza humana, no final das contas, né? Mas simplesmente um desejo de poder estender o acordo intersubjetivo tanto quanto possível. Ou seja, né, o pragmatismo está buscando isso. O desejo dele é constituir esses acordos intersubjetivos dentro de uma comunidade. O desejo de estender a referência de nós tanto quanto possível. Mesmo que os pragmatistas façam distinção entre conhecimento e opinião,
trata-se simplesmente de uma distinção entre tópicos que são relativamente fáceis ou difíceis de se chegar a um acordo, né? Ou seja, a distinção entre conhecimento e opinião para o pragmatismo não é uma distinção assim, poxa, aqui a gente tem um elemento que né, que tem um fundamento intrínseco, né? Não, é simplesmente essa capacidade de produzir acordos, né? Lembrando, gente, quando a ciência fala que determinado elemento é objetivo, ela está dizendo isso também. Ela está dizendo, olha, através desses protocolos, né, que a ciência propõe, diversos cientistas em posições diferentes podem olhar para esse mesmo fenômeno e chegar a um acordo intersubjetivo, né, de que se trata, por exemplo, da mesma coisa, do mesmo elemento, né? Então, essa ideia do acordo intersubjetivo, ele também está presente na atividade científica de maneira geral. Inclusive, a gente pode pensar a ciência assim, né? O que é a ciência? A construção de diversos protocolos, né, de comunicação que estabelecem um grande acordo intersubjetivo. Isso a gente também vai ver com mais calma no texto da próxima aula, que é o texto, né, sobre a sociologia da tradução, né, que vai abordar algumas questões específicas sobre uma sociologia do fazer científico, né? E aí eu vou falar sobre isso com mais calma na próxima aula, mas só adiantando para vocês, né, que esse texto vai nos mostrar aí as implicações do nosso trabalho dentro das instituições. Tá? Enfim, essa forma de pensar o problema da objetividade articulado com o da solidariedade contribui para a gente poder pensar certos fenômenos no campo da atividade clínica e no contexto institucional. A gente pode nos indagar, por exemplo, como é que cada instituição constrói sócio-historicamente o domínio daquilo que aceitará sob a rúbrica do objetivo. Né? Assim, toda instituição vai ter aí os precedentes, uma determinada história que vai falar, não, isso aqui a gente vai considerar como objetivo. Né? E quais as consequências dessa construção para o desenvolvimento de relações de solidariedade? Certas experiências cruciais de sofrimento psíquico na contemporaneidade advêm dos inúmeros desencontros entre solidariedade e objetividade na nossa cultura e sociedade. Ou seja, pessoal, assim, a nossa atividade clínica, né, dentro dos contextos institucionais, vai mostrar isso. Né? Que assim, existe uma parte importante do sofrimento que está ligado a esses embates. Né? Do tipo, eu quero ser solidário com alguém, mas objetivamente eu não posso porque tem alguma coisa que me impede. Enfim, tem protocolos institucionais, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, né, e que vem antes dessa possibilidade da solidariedade. E eu vou dar um exemplo disso para vocês, que pode ser acompanhado na dissertação de mestrado da Andrea Debinski, né, que agora é mestre aqui pelo nosso programa de pós-graduação em psicologia. Ela realizou um trabalho que foi, então, orientado pela professora Vera. No meu esquema de aula, deixo o link para vocês, caso vocês queiram acessar o trabalho dela. E no trabalho dela, que se chama A Voz do Sujeito na Defensoria Pública de Mato Grosso, ela traz para nós um pequeno caso clínico, né? Uma história clínica, na verdade, para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, esse embate, né, entre objetividade e solidariedade. Então, esse caso clínico é intitulado Gesseler, né, que é o nome, né, de uma mulher, e ela estava justamente aí tentando alterar o seu nome. Né? Então, ela entra com uma solicitação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pedindo alteração do seu nome. A história dela, então, traz esse sofrimento que está ancorado em uma série de eventos em que esse nome, então, ganha um significado específico, né? Um significado notadamente traumático da sua relação com a mãe. Né? Então, vocês podem ler lá, se vocês tiverem vontade, eu não vou entrar muito, mas só resumir muito para vocês, né, essa história que Gesseler, né, ou Gesseler, é um nome, né, de uma peça mobiliária turca, que é uma lâmpada, né, uma espécie de lâmpada iluminária, e a mãe dela quebrou uma lâmpada na casa de uma patroa, e era um produto muito caro, enfim, aí ela, né, a mãe foi humilhada, e tem toda uma história que chega, né, e aí ela resolve colocar na filha o nome desse objeto que ela quebrou, né.
assim, a parte as questões que a gente poderia, né, viajar em diversas interpretações, quer dizer, o que significa isso, né, você botar na sua filha o nome de um objeto que você quebrou, né, enfim, o que move, né, essa relação de nomeação. Obviamente a gente poderia viajar muito nisso, né, e ser convidado a imaginar, mas a gente não vai fazer por aqui esse exercício, né. Vamos se prender então aos elementos dessa narrativa da Gesseler, né. Então, por causa aí dessa história com a mãe, dessa narrativa vinculada ao nome, ela pretende alterar o seu registro. Mas quando ela chega na defensoria, esse desejo de mudar o nome, ele não chega a se transformar numa solicitação, porque a pessoa que vai atender, os operadores do direito, eles entendem que não haveriam elementos suficientemente objetivos que pudessem transformar o pedido numa demanda jurídica. E aí é bastante interessante, pessoal, quando a gente vai atrás disso, né? Por exemplo, a lei, né, assim, todo o conjunto do direito civil, né, que é uma parte específica do direito civil chamado direito da pessoa, né, e que estabelece essas leis sobre mudanças de nome, né, enfim, e é um direito muito interessante, pessoal, porque ele estabelece assim, a possibilidade de ser ofendido por linguagem. Assim, parece óbvio, mas assim, o que significa você estabelecer que determinados usos da linguagem podem ferir os sujeitos, né? E como, né? E aí você estabelecer toda a legislação, a política sobre danos morais, por exemplo, né? Que é algo extremamente subjetivo, mas que você precisa de traduzir em determinadas formas objetivas, né? Para poder acionar isso na linguagem jurídica. Então, o direito ele é um campo privilegiado para a gente pensar isso, né? Até que ponto, por exemplo, o direito ele se torna solidário de determinadas demandas para permitir, então, que essas demandas ganhem um certo grau de objetividade. Então, essa lei que prevê a alteração de nomes, né, ela resguarda esse pedido de mudança de nome, resguarda em situação de erro gráfico, né, que corresponde a esse artigo 58, com o parágrafo único da Lei 6.015, de 1963. O parágrafo 55 dessa mesma lei, comumente utilizado para fundamentar os pedidos de alteração de nome. Então, ele vai estabelecer o seguinte. Isso antes da alteração, tá, pessoal? No caso de você ir registrar uma criança, né? Você está levando uma criança para registrar. Então, essa lei, ela diz que uma pessoa que vai registrar a criança, ela pode se recusar, ou ela pode te advertir em relação ao nome. Então, a lei diz assim. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, esse submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Olha só que interessante, né, pessoal? Se faz notar logo aí que ao olhar do oficial de registro, certos nomes podem parecer suscetíveis de causar ridículo. Né? E ele, então, ele está autorizado a não cumprir com essa solicitação dos pais de registrar a criança. Ou seja, esse caráter ridículo do nome, ele deve parecer suficientemente objetivo para uma terceira parte. Né? Então, não é só os pais ou as crianças, né, ou quem vai ser nomeado que vai avaliar isso. Tem que ter uma terceira parte. Inclusive, essa jurisprudência, que é conhecida já no caso de alteração de nome, orienta que possa ser adicionado num processo, quando você, então, né, constitui um processo de solicitação para mudança de nome, você tem que anexar a esse processo uma prova da exposição ao ridículo experienciada pelo requerente da troca de nome. Né? Você vai, então, ter que provar. Mas como que prova isso? Né? Como que prova a sensação de ridículo? Você vai pegar uma testemunha e vai falar, né, e mostrar, olha, os meus colegas me chamavam de tal coisa por causa do nome. Enfim. Então, a gente tem alguns exemplos que eu achei interessante trazer para vocês, que são exemplos do manual do curso de Direito Civil e Teoria Geral do Direito Civil, da professora Maria Helena Diniz. Né? E esses exemplos, o que eles têm de interessante é isso, né? Porque a jurista, então, trouxe para que a gente pudesse entender, mais ou menos, para ilustrar essa noção de ridículo que a lei pretende destacar. Então, a lei diz o seguinte, pessoal, que
embora o princípio de inalterabilidade do nome seja de ordem pública, né, já estou citando o texto da professora Maria Helena Diniz, sofre exceção quando, né, uma condição que eu já falei para vocês em situações de erro gráfico. Né? Se tem um erro gráfico no nome, você pode mudar o nome. Mas a primeira condição em que há essa exceção, ou seja, então, assim, só para a gente entender, pessoal, tem um princípio de inalterabilidade no nome. O nome é alguma coisa assim, que é essa questão relacionada aí ao direito da pessoa, né? Enfim, mas tem exceções quando expuser seu portador ao ridículo. E aí ela vai citando assim, uma série de manuais e processos, né, que vão ratificando essa mesma noção. Expuser seu portador ao ridículo e a situações vexatórias, desde que se prove o escárnio a que é exposto. Né? Ou seja, tem que ter uma prova ali, tem que ter um elemento objetivo. E aí ela vai citar alguns exemplos. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Oceano Atlântico Linhares. Aricleia Café Chá. Céu Azul do Sol Poente. Leão Rolando Pedreira. Pedrinha Bonitinha Silva. Último Vaqueiro. Neide na Vinda na Volta Pereira. Joaquim Pinto Molhadinho. Antônio Noites e Dias. Sebastião Salgado Doce. A Mim Amou Amado. Desessêncio Feverêncio de 85. Casou de calças curtas. Odete Destemida Correta. Antônio Dodói. Inocência Coitadinho. Antônio 13 de julho de 1917. João da mesma data. Devem ser gêmeos, né, pessoal? O Antônio 13 de julho de 1917 e o João da mesma data. Lança Perfume Rodometálico da Silva. Remédio Amargo. Restos Mortais de Catarina. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Sossegado de Oliveira. Janeiro, Fevereiro de Oliveira Março. Sun Tin An. Graciosa Rodela Dálio. Antônio Carnaval Quaresma. Luciferino Barrabás. Maria Passa Cantando. Vitória Carne e Osso. Manuelina Terebentina Capitulina de Jesus do Amor Divino. Rolando pela Escada Abaixo. João Cara de José. Himeneu Casamentício das Dores Conjugais. Esputanarquia Oliveira Martins. Estroécio em Pessoa de Oliveira. Kumil Tanaka. Esses exemplos, né, estão no curso de Direito Civil Brasileiro, volume 1, na página 234, 235. Ou seja, pessoal, o que a gente tem aqui? Todos esses exemplos, né, eles apontam para essa coisa assim, muito caricatural do que a gente entende por ridículo. Né? E o caso da Gesseler deixa de fora por quê? Porque você pode pensar assim, bom, não necessariamente Gesseler é um nome ridículo, né? Tudo bem, tá tranquilo. Mas ele passa a ter uma carga moral e vexatória a partir de elementos específicos da história do sujeito. E aí tudo é muito relativo, né, pessoal? Tudo é muito relativo, né? Eu estava lembrando aqui, quando eu estava lendo essa lista, né? Por exemplo, um dos filósofos analíticos, né, da lógica, mais interessantes que estão escrevendo em língua portuguesa hoje, né, que mora no Brasil, é um português que mora no Brasil, se chama Desidério Pinto Murcho. E é um nome do qual ele tem orgulho, né? Assim, não é uma pessoa que ocorreria mudar de nome, né? Porque, enfim, o nome é próprio, né? Então ele passa por... É evidente que essa pessoa pode ter sofrido, né, uma série de questões na infância, mas o nome próprio, ele ressignifica, né? Ele tira desse elemento, ele sai dessa rede de elementos referenciais, né? Mas é óbvio que todos esses nomes que eu li aqui para vocês numa escola, né? Vocês imaginam como é que seria isso numa chamada, né? Mas o nome ele tem quer dizer, tem uma instância aí desse elemento ridículo ou vexatório que é subjetivo, né?
que não pode ser assim totalmente circunscrito, assim, tem a ver com contextos sociais também, né? É, enfim, só pensando aqui, né, gente, para a gente olhar um pouco olhando um pouco para essa lista, né, dos nomes que a gente tem aqui. Por exemplo, Antônio Carnaval Quaresma, não me parece assim um nome que necessariamente seria, né, assim, uma exposição, né, ao ridículo. Ele é um nome talvez curioso, né, enfim, que traz essas significações. Por exemplo, Sebastião Salgado Doce, né, também, enfim, tem né, uns antônimos aí, né, o Salgado Doce, pode ser um efeito interessante, né, enfim, e desde de algum, assim, esses exemplos e até outros que já, né, assim, que já se tornam mais complicados, né, devido assim a uma série de outras questões, né. Mas enfim, o que a gente pode pensar aí, né, com relação a isso, né, é que esse manual do direito vai advertir que essa exposição ao ridículo causada pelo nome, ela tem que ser objetivada através de uma prova. Ou seja, tem que ter uma prova, tem que ter uma testemunha que vai dizer assim, não, esse nome realmente expõe essa pessoa ao ridículo, e aí você vai validar a alteração de nome. É claro que na legislação nova também já se incorporou a questão relativa, né, as mudanças de gênero também, né? Enfim, que há um processo legal que você pode requerer para efetuar essa mudança de nome. Mas mesmo assim, pessoal, essa mudança ela não é prontamente aceita, né? Assim, você pode ter juízes que vão ter uma interpretação diferente, que vão julgar de uma outra forma, né? E, enfim, isso depende muito, né, dessa visão específica do juiz, né? E é uma coisa séria, né, pessoal? Porque de certa maneira a gente também não pode desconsiderar, podem acontecer coisas, sei lá, a pessoa, né, tá com uma dívida muito alta no nome dela e de repente, né, usa um subterfúgio para fugir da dívida com mudança de nome. Então não é alguma coisa assim também tão tranquila, né? Porque o nome ele é essa principal possibilidade de identificação do sujeito dentro de um meio social, né? Por isso, pessoal, então, que a atividade clínica, né? Então, no caso, essa situação específica em que a Andrea Debinski escutou, né, a história da Gesseller, né? Essa atividade clínica, a escuta dos sujeitos, ela não vai necessariamente nos conduzir a uma verdade por correspondência a um fato objetivo. No entanto, assim, essa escuta ela tem uma função muito importante, uma função dupla, né? Por um lado, ela vai nos fornecer esses elementos, né, da história do sujeito, na sua estruturação singular, né? Então, ou seja, a Gesseller, ela tem uma história específica, né? E esse nome marca a história dela de uma maneira específica. Outra pessoa poderia ter esse mesmo nome e ter uma relação com esse nome completamente diferente. Então, assim, nos dá acesso a uma história de estruturação singular, mas simultaneamente também vai revelar uma rede de sentidos sociossimbólicos, em que o sujeito se encontra enredado. E é isso, por exemplo, que uma visão, né, de uma psicologia institucional como a Marlene Guirado vai procurar fazer, que articula elementos de uma análise do discurso com a psicanálise, né, é isso que ela vai procurar dar desenvolvimento, né, essa articulação entre elementos da história, estruturação singular do sujeito e essa rede sociossimbólica em que ele se encontra inserido. Ou seja, trata-se então de propor essa dialética entre essas duas dimensões, do singular, né, e do coletivo ao universal, no qual a gente vai encontrar os fenômenos específicos de produção de sentido, né, gente? O sentido ele é produzido a partir, vamos dizer assim, desse choque, né, ou desse atrito entre essas dimensões do singular e do coletivo. Eu vou interromper um pouco aqui só para ver como é que tá, se tem questões. Ótimos comentários. Depois nós vamos falar disso daqui. Eu estou adorando aqui o que vocês estão deixando aqui pra gente. Tá, tem bastante coisa aqui. Eu vou entrar depois. Muito bacana, gente. Obrigado por deixarem os comentários aqui. Eu vou ler no intervalo pra gente falar deles aqui no nosso
na nossa parte interativa. Bom, então, gente, pequena expansão aqui só para entender isso, né? Eu trouxe essa ideia para a gente discutir dessa relação entre objetividade e solidariedade, para a gente compreender que tipo de, vamos dizer assim, de campo de legitimação a gente está constituindo para a nossa linha de pesquisa. Ou seja, nossos trabalhos aqui, eles não têm essa preocupação de transitar num âmbito puramente objetivo ou a partir de uma posição realista. Porque a gente vai trabalhar com as narrativas institucionais, a gente vai trabalhar com as narrativas dos sujeitos, né? Então a gente está também preocupado em estabelecer um pouco, compreender um pouco que tipo de ordem de solidariedade é estabelecida aí. E aí, sobretudo, né, pessoal, a solidariedade que a gente vai ser capaz de constituir também com os nossos pacientes, né? Porque isso é um elemento fundamental. Se a gente está atuando na atividade clínica, né, é óbvio que a gente não vai delirar junto com os nossos pacientes, mas a gente também precisa estabelecer algumas redes de solidariedade com os nossos pacientes para que haja, vamos dizer assim, a constituição ali de um universo de significados possíveis, né, para que uma relação possa ocorrer de alguma maneira, né? Então, quero trazer para vocês essas duas balizas, né, da objetividade e da solidariedade, e entender como é que cada uma dessas balizas se conjugam no interior das diversas instituições que a gente pode habitar ou vir a investigar também, né? E já trazendo para vocês uma outra questão, que é essa dimensão do fato, né? Existem, como vocês sabem, diversas narrativas sobre a história das ciências humanas, né? Então, por exemplo, toda essa narrativa que vai constituir, né, o advento da sociologia positivista como, vamos dizer assim, como advento fundador, né, das ciências humanas, enfim. Existem várias que vão partir desse mesmo ponto, mas me interessa particularmente uma, que vai demonstrar como que as ciências humanas vão avançar ou vão operar um certo deslocamento. E quando eu falo esse deslocamento, pessoal, é um deslocamento relativo, né? Porque, assim, é claro que algumas formas de se pensar e de produzir ciências humanas vão estar também relacionadas a essa descoberta inaugural da sociologia positivista e tem muitas pesquisas que são feitas a partir daí que são muito úteis para a gente, muito necessárias, né? Mas, ao mesmo tempo, existem aí também possibilidades de deslocamentos, né? Sobretudo a atividade clínica e antropológica, né, etnográfica, vai forçar o avanço dessa dimensão, que é esse deslocamento da dimensão do fato para a dimensão do sentido, né? Então, na atividade clínica e na atividade etnográfica, né, então, o antropólogo, quando ele vai, por exemplo, né, para investigar uma outra cultura, para ele se torna um desafio muito grande determinar o que vai poder ser pensado como fato, né? Até que ponto a ideia de fato não está permeada pelas ideias, né, e pelos esquemas que o antropólogo tem da sua própria cultura para enxergar a cultura do outro. E, analogamente, isso também ocorre na clínica, né? Até que ponto esses elementos que um paciente nomeia, né, nas relações dele, na vida dele, até que ponto a gente vai interpretar isso a partir dos nossos preconceitos, das nossas vivências, né? Enfim, só para entender isso um pouco, né, esse parênteses um pouco do que a clínica psicanalítica, né, sobretudo a lacaniana, procurou fazer, foi depurar um pouco essas dimensões imaginárias, né, a partir de contribuições do estruturalismo, né, que vão pensar aí as questões do simbólico e assim por diante. Mas, assim, essa narrativa me interessa muito, essa narrativa na qual, então, a gente se desloca da dimensão do fato para a dimensão do sentido. Então, essa pesquisa clínica praticada a partir da psicanálise e de linhas analítico-fenomenológicas, né, então, a Daseins-Análise, né, assim, uma grande parte da fenomenologia, elas fundamentalmente vão ser pesquisas sobre as formas de constituição de sentido, né, como é que um objeto constitui sentido para um sujeito, por exemplo, né, dentro da fenomenologia, né, ou se a gente pensar também pela psicanálise, como é que o sujeito constitui uma narrativa de si, né, como um mito individual do neurótico, enfim, nos interessa entender essa dimensão mais do que a dimensão factual. Daí, então, pessoal, a aproximação, né,
por exemplo, da psicanálise ou linhas fenomenológicas com a semiótica, com a linguística, né, que são ciências que vão produzir aí, paradoxalmente, né, pessoal, um certo enquadramento objetivo da produção de sentido. O Roland Barthes ele tem um texto de 1964 chamado Sobre o Sentido, em que ele vai situar um pouco essa transformação histórica que leva da preocupação com a dimensão do fato para a dimensão do sentido, né? E ele vai situar isso com o advento da linguística estruturalista, a fenomenologia, né? Mas o paradigma, pessoal, da noção de fato, pelo menos para o Roland Barthes, é a sociologia de Durkheim, né? O Durkheim, nas regras para o método sociológico, né? Assim, ó, o conceito principal que o Durkheim vai tentar delinear e circunscrever ali é a ideia de fato social, né? E vamos então, a partir dessa citação, ver como é que o Durkheim definia a ideia de fato social. Ele vai dizer o seguinte: as crenças e as práticas de sua vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer. Se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. O sistema de signos de que me sirvo para exprimir meu pensamento, o sistema de moedas que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em minhas relações comerciais, as práticas observadas em minha profissão, funcionam independentemente do uso que faço deles. Ou seja, o que o Durkheim está dizendo, pessoal? Ele está dizendo assim, tem uma série de questões na nossa vida social que individualmente a gente não pode decidir funcionar de forma diferente. Entende? Então, assim, a moeda, o sistema monetário está aí. Né? Se eu chegar lá no supermercado com um monte de folhas e falar assim, tentar pagar o caixa do mercado com folha, não vai rolar. Né? Então, isso que se contrapõe à decisão individual, o Durkheim está chamando de fato social. Mas o que é interessante, que nós não podemos esquecer, pessoal, que o fato social é também, né, uma construção e um acordo intersubjetivo entre diversos indivíduos, né? Diversos indivíduos fazem um acordo de utilizar aquele mesmo elemento como moeda. É claro que, né, tem vamos dizer assim, toda a constituição sócio-histórica disso, mas no final das contas é um acordo, né? Como a gente observou, por exemplo, no caso da crise financeira em 2010, 2009, que o pessoal na Argentina se juntou e criou clubes de troca em que eles fizeram uma moeda própria, né? Ou seja, isso também é fruto aí de relações de acordo, intersubjetividade e solidariedade. Mas o Durkheim está chamando isso de fato social. E tem uma importância ele chamar isso de fato social. Bom, continuando. Que se tomem um a um todos os membros de que é composta a sociedade. O que precede poderá ser repetido a propósito de cada um deles. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Então, fato social para Durkheim é isso que existe fora da consciência individual. Esses tipos de conduta ou de pensamento não apenas são exteriores ao indivíduo, como também são dotados de força imperativa e coercitiva, em virtude da qual se impõem a ele, quer ele queira, quer não. Né? Que é o exemplo que eu falei para vocês da folha. Né? Eu posso querer decidir usar a folha com dinheiro no mercado, mas isso não, né, não vai rolar porque tem uma força imperativa e coercitiva, né, definindo, né, o fato social do que é uma moeda de troca. Né? Hoje em dia, inclusive, cartão de crédito, dinheiro virtual, dinheiro eletrônico e assim por diante. Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresenta características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e através dela. Ou seja, pessoal, o que a gente depreende aí dessa citação do Durkheim? O Durkheim está realmente assim, procurando fazer uma delimitação, né? O texto chama Regras para o Método Sociológico, então ele quer delimitar o campo da sociologia como um campo diferenciado, por exemplo, do campo da psicologia. Então ele quer, por exemplo, afastar aquilo que se dá na consciência individual.
No entanto, a psicanálise e outras disciplinas com esse caráter crítico, como antropologia também, enfim, elas estão interessadas justamente nessa dobra, né? nesse espaço intersticial aí entre o que é social e o que é individual. Né? Pensando que a individualidade também é um reflexo de elementos sociais que a gente recebeu em algum momento e são digeridos, assimilados e reorganizados segundo uma sintaxe singular, né? Mas que tudo que a gente tem, né, como interno ou como interioridade, em algum momento foi externo, né? Em algum momento veio de fora também e pôde ser reorganizado. Enfim, o fato social, tal como definido por Durkheim, ele possui então esse grau de objetividade e uma topologia definida. Né? Quando eu falo uma topologia, estou dizendo um lugar. Né? Tem um lugar específico em que você consegue circunscrever o fato social e esse lugar é externo à consciência. As consequências de se ignorar o fato social, Durkheim vai dizer, são desastrosas por causa desse grau de coerção e da sua condição imperativa na vida social. Né? Ou seja, o fato social ele se estabelece também como lei social. Né? É como se fosse assim, alguma coisa que, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente vai ser punido ou condicionado, né? Por esse fato social, por essa lei social. Por isso, investigar a dimensão do sentido vai estabelecer para nós uma mudança grande de perspectiva em relação ao domínio do fato. Porque o que a gente vai fazer aí, pessoal? A gente vai justamente interrogar sobre a factualidade mesma do fato. Né? É isso. Né? A gente quer saber por que isso acedeu ou historicamente foi construído na dimensão do fato. Né? Por que o dinheiro é um fato social hoje? A gente quer se interrogar por isso. E aí as várias formas. Né? Esse exemplo que eu dei para vocês de querer pagar as pessoas com folha, né? Isso também não é um exemplo assim, totalmente fora da realidade. Né? A gente tinha um paciente que era um paciente que tinha muitas internações no Hospital Raul Soares, né? Que é o hospital onde eu fui preceptor da disciplina de psicopatologia, né? Quando eu era estudante. Então tinha esse contato muito próximo com o paciente. Uma das questões que esse paciente apresentava, ele era invariavelmente preso por seguranças de banco, porque ele chegava com um papel assim, escrito à mão, falava que era um cheque que ele achou do avô dele, que era milionário, e ele estava ali para poder sacar o dinheiro do cheque. E aí o banco, obviamente, não atendia, causava uma confusão, o segurança ia lá e tinha que prender e chamava o serviço para que ele fosse resgatado. Ou seja, tem aí uma dimensão do confronto do sujeito com essa factualidade. Então a gente quer interrogar isso, né? Vamos entender, ou seja, entender que a construção da objetividade também é um processo de atribuição de sentido. Né? A objetividade é um tipo de sentido específico. Né? Então a gente quer entender isso. Dentro de uma instituição, por exemplo, né, por meio de quais processos históricos essa instituição vai estabelecer a factualidade do fato. Os processos de constituição de sentidos socialmente compartilháveis, né, ou solidários, como a gente poderia dizer, dependem desses acordos tácitos, né, que fazem com que um determinado objeto possa aceder ao estatuto de um fato. Né? Então tem alguma coisa ali que é tácita, que é não conversada, que é não problematizada, e isso permite, então, com que um determinado objeto possa figurar como fato. E essa prerrogativa é a mesma prerrogativa de toda uma tradição, né, que vai se erguer a partir de Nietzsche. Né? O Nietzsche vai ser um dos filósofos que vai questionar essa factualidade do fato. Então, lá no seu livro Pensamentos Póstumos, ele tem uma frase muito famosa e muito citada, né, que diz que não há fatos, somente interpretações. E é uma frase que ele está, então, utilizando para se contrapor ao positivismo da sociologia da sua época. E o Hort, então, ele vai retomar, né, através do pragmatismo, essa crítica do Nietzsche à objetividade do fato e desenhar esse longo trajeto na história da filosofia ocidental, que vai partir desde Platão, passando pela tradição iluminista, né, para mostrar isso, né, gente, como que a gente se tornou, então, herdeiro dessa cultura da objetividade. Mas esse desejo de objetividade, né, que tem esse projeto específico, então, de superar as diferenças entre natureza e cultura, né,
e isso foi uma contribuição importante para a antropologia, né, nesse debate, né, que a gente começa a entender, então, que a objetividade, em alguns casos, ela vai se instituir às custas de gestos violentos, né, no sentido em que determinadas formas de objetividade elas vão interromper certas relações de solidariedade. Então, mais do que fazer recurso a essas belas citações do texto do Nietzsche, né, ou a interpretação do Hort sobre a história da filosofia, é importante para nós levantarmos essa discussão na nossa disciplina, que seria pensar qual a natureza do objeto de investigação em jogo na atividade clínica. Que tipo de objeto de investigação é esse que a gente investiga na clínica? A clínica, ela lida com diversas sutilezas, né, da realidade psíquica e seus, né, respectivos sentidos. O que nem sempre, ou a gente deveria dizer na maioria das vezes, vai equivaler a um fato social compartilhado e concreto, né, dentro dessa dimensão factual. A realidade psíquica ela é alguma coisa que pode estar em um certo desnível, né, com essa realidade factual. No entanto, esse conflito entre essa dimensão factual e o sentido particular que é atribuído pelo sujeito é uma das, vamos dizer assim, das causas também do sofrimento psíquico, né? Os diversos sujeitos, por exemplo, que vão à defensoria pública para buscar essa legitimação, quer dizer, eu quero que isso que é da ordem da minha realidade psíquica possa ser atestada juridicamente, objetivamente, né? Ou seja, as questões de paternidade envolvidas, né, no sistema jurídico, né, reconhecimento de paternidade, são reconhecimentos de dimensões de uma realidade psíquica, né? Enfim, e aí você tem um sofrimento que está colocado em relação a essas dimensões. Eu, então, realizei essa enorme volta para vocês, só para dizer que, novamente com o texto de Richard Hort, só com outro texto, né, chamado Método e Esperança Social, que vai dizer que todas as coisas, enquanto objetos de investigação, estão constituídas por uma rede de significados. Ou seja, a gente tem que analisar as relações entre esses objetos dentro dessa rede. Ou seja, traduzindo também para o contexto da nossa disciplina, todos os objetos de investigação de uma realidade clínica estão constituídos através de uma rede de significado dentro de determinadas instituições. Se a gente vai mudar a instituição, a gente vai mudar também o sentido dessa rede que constitui esse objeto, né? Daí a importância de a gente levar em conta que a realidade clínica depende de um contexto institucional que lhe forneça positividade, né? Qual que é o contexto institucional que essa realidade psíquica que é trazida para nós através, né, da história e da narrativa dos nossos pacientes vai ganhar positividade? Qual é o contexto institucional que vai validar ou vai legitimar essas narrativas, né? Essa pergunta que a gente está sempre se fazendo. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vamos lá. Instituições. O que é uma instituição? Vamos adiantar então o seguinte, que a gente não está chamando instituição aqui nessa disciplina um lugar concreto, né, como a escola, o hospital, a igreja. O modelo ou paradigma para a gente pensar o que é uma instituição é a linguagem. E é claro, pessoal, que esses lugares concretos vão ter suas linguagens, né? A escola, por exemplo, vai ter uma linguagem específica, uma forma de se referir à criança, ao educador. O hospital também vai ter uma linguagem específica em relação aos seus protocolos, em relação à maneira de se referir ao paciente. A igreja também, né? Todas essas instituições vão possuir aí as suas linguagens específicas. E essas linguagens, elas vão gerar modos de relação entre os sujeitos que estão ali, né? Depois, assim, é uma outra questão que a gente pode retomar ela com mais calma. Então, a professora Marlene Guirado, nesse texto base que eu passei para vocês, e agora que nós estamos entrando no texto, né, que foi assinalado como texto da aula, ela vai abordar a instituição da seguinte forma. Primeiro, instituição, né? O primeiro termo que ela vai abordar. A instituição será aqui entendida como um conjunto de práticas que se repetem, que enquanto se repetem, legitimam-se, sendo a legitimação uma espécie de naturalização daquilo que é instituído. Em algum momento da história, e para dar conta de certas necessidades e urgências sociais,
os homens foram se organizando de determinada forma. E essa forma de organização ou de relação vai se perpetuando. São as instituições. Tendemos a dizer, em meio à reprodução das relações, e exatamente porque desconhecemos sua origem, que as relações são assim por natureza. Não as consideramos como instituídas, e sim como se tivessem sido criadas por Deus. Tal legitimação acontece por um efeito de reconhecimento das práticas como as únicas possíveis e um desconhecimento de outras modalidades de relação, sendo a representação esse efeito de reconhecimento / desconhecimento. Nós nos representamos as relações que fazemos e assim fica garantida a naturalização das práticas institucionais. Ou seja, gente, só fazendo um breve parênteses aqui na citação, o que ela está dizendo é: a gente cria alguma coisa, a gente eleva essa criação que a gente fez, a uma representação que age sobre nós autonomamente e naturaliza uma determinada prática institucional. E ela pergunta: e o que é que eu me represento? Assim, como que a gente se representa? Quais são as formas pelas quais a gente se representa no interior de um discurso institucional? Represento-me um eu, um outro, um vínculo creditado como possível. Com isso, acabo naturalizando aquilo que é instituído, absolutizando aquilo que é relativo. A relação instituída passa a ser representada como natural, como tendo que ser assim, e de quebra, nossa realidade passa a ser, assim, psíquica. Assim, quando se fala, fala-se sempre do interior de uma instituição discursiva, uma instituição que antecede-nos logicamente, rouba-nos a autoria do nosso texto, insere-nos uma ordem de lugares de enunciação, instaura as possibilidades de sentido e de significação. É ocasião de reconhecimento de toda subjetividade possível. Não somos donos do que falamos, nem do sentido e, em última instância, de nossa fala. Na qualidade de sujeitos da nossa ou de qualquer história, somos ficção. O que ela quer dizer com isso, pessoal? Somos ficção. Não é no sentido que a gente é ficção, que a gente não existe, que a gente... É no sentido assim, que a gente é ficção na medida que a gente é uma narrativa que nos situa e seleciona esse campo de possibilidade no qual a gente vai interagir uns com os outros. Se a gente estivesse se encontrando, andando num beco escuro à noite, numa cidade grande, uma situação que há uma certa ausência do nível de regulação institucional. Então a gente tem medo, tem ansiedade, porque a gente pode esperar tudo do outro que está vindo. Esse outro pode vir desde fazer um gesto amistoso até vir para nos assassinar, por exemplo. E o que as instituições fazem? Elas estabelecem esses contextos, através dos quais uma comunicação pode ocorrer, lugares e papéis sociais que são assegurados, a naturalização de determinados hábitos e eventos. Então a instituição tem um papel importante aí de alguma maneira, de economizar energia da gente, Porque é como se fossem várias perguntas que a gente teria que fazer, a gente deixa de fazer porque a instituição, de certa forma, traz um enquadramento mais ou menos respondido. A gente vai ter outras questões, obviamente, mas a instituição ela traz esses enquadramentos que são muito importantes para fornecer sentido e para produzir sentido para uma situação. Então, a definição de Guirado já nos traz elementos importantes para que a gente possa articular a ideia de instituição e discurso, que será importante na nossa quarta aula. A gente vai retornar a isso na quarta aula. Mas, por hora, eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos que são levantados por essa definição. O primeiro elemento é o hábito e as práticas como formador da instituição e do processo de naturalização que caracteriza a construção social da realidade em qualquer instituição. Então, instituição é isso, gente, é hábito e prática, Então, assim, isso aqui é um hábito também. A gente entra nessa sala, nessa comunidade Facebook, nesse horário, nesse dia da semana, a gente sabe que eu vou estar aqui, vocês vão estar aqui, Então, a gente vai naturalizando um pouco essas relações, e a gente constrói socialmente uma realidade. Um outro ponto importante é que toda instituição ela possui uma relação com uma origem que não pode ser totalmente conhecida. E por isso a origem ela tem que ser em alguma medida ficcionalizada, ou seja, também a instituição, outra forma de dizer que a instituição tem que constantemente recriar a narrativa da sua origem. Então a gente pode lembrar, por exemplo, dentro dos diversos manuais de história da psicologia, que trazem ali como marco inicial da história da psicologia o primeiro laboratório de psicologia experimental de Wilhelm Wundt, em Leipzig.
Mas a gente poderia pensar a história da psicologia de uma outra forma também. A gente poderia entender que isso que a gente chama, essa disciplina que a gente chama psicologia, teria suas raízes já em reflexões desenvolvidas na cultura clássica, na cultura grega, por exemplo. Enfim, então, essa origem é, de alguma maneira, ficcionalizada, ela tem que ser arbitrariamente estabelecida. Né? E isso é muito importante para a instituição, que ela possa estabelecer essa relação com a origem. O terceiro ponto é que a instituição é um modo de estabelecer lugar que fornece sentido, expectativa, papel para as relações sociais. Né? A psicanálise lacaniana vai dizer que a maior fonte da nossa angústia e da nossa ansiedade é quando a gente é confrontado com um desejo enigmático do outro. O Lacano, no seminário 16, sobre a lógica do fantasma, ou é o 14 da angústia, ele vai dizer que, ele vai usar uma figura interessante, que é o seguinte: o louva-a-Deus, né, quando ele está acasalando, né, a fêmea encontra o macho copula com a fêmea e depois a fêmea come a cabeça do macho para se alimentar. E às vezes até a fêmea que já copulou e vê um outro macho, ela não copula com ele novamente, ela come diretamente a cabeça dele. Então, o paradigma da angústia para o Lacan, ele coloca isso. Assim, ele imagina que a gente está com uma máscara de um louva-a-Deus, que a gente não sabe se essa máscara é de um louva-a-Deus macho ou fêmea, e a gente encontra outro louva-a-Deus na rua. Então é isso, a gente não sabe, né, se esse louva-a-Deus vai ser indiferente a gente, né? Por exemplo, você está com uma máscara de louva-a-Deus fêmea, a outra fêmea chega, olha, e tranquilo, ou se aquela outra pessoa vem para comer a sua cabeça, né? Então esse seria mais ou menos o paradigma da ansiedade, que é esse vazio, essa lacuna, né, em torno do desejo do outro. Então quando a gente tem essa representação de papéis e lugares sociais, de alguma forma ameniza a nossa angústia, a nossa ansiedade, porque esse enquadramento diz para a gente mais ou menos o que a gente pode esperar desse outro. Ele estabelece uma espécie de regulamentação, um enquadramento para o desejo do outro. E o quarto ponto é que, que toda instituição, pessoal, ela vai produzir também essa representação do eu. A representação do eu, ela também é efeito de uma descrição institucional. Né? Por exemplo, fazer parte de um programa de pós-graduação, né, fazer parte dessa instituição, tem um efeito sobre a forma como vocês vão descrever o eu de vocês. Né? Vocês podem descrever o eu de vocês a partir desse elemento institucional específico, como mestrandos, por exemplo, de um programa de pós-graduação em psicologia. Né? Então, dentro dos contextos institucionais, isso vai produzir também uma certa representação específica de eu. A Marlene Guirardo, então, ela segue elucidando essa relação entre instituição e discurso de uma forma que talvez vai ser mais palpável na clínica. Né? Ela vai acrescentar o seguinte: o discurso não é uma produção homogênea, transparente, indivisa, como aparece na sua dimensão de comunicação. E nós, psicanalistas, com certeza concordamos com isso. O discurso divide, opõe, superpõe, metadiscursa, multiplica sentidos numa mesma palavra. E exatamente por essa qualidade, equivoca-se nos intercâmbios entre o dizer e o dito. Fecho a citação. E é justamente com essa dimensão que somos confrontados na clínica o tempo todo, com essas dimensões do equívoco e da polifonia. O discurso do paciente revela um modo particular de atribuir sentido. Por exemplo, a fala do menino que ouvia com frequência dos seus pais que ele era um filho modelo. Então, esse adjetivo, por mais elogioso que ele possa ser da intenção dos pais, também pode sugerir para essa criança que ele não é um filho de verdade, pois a maquete também é um modelo, né, e também não é uma casa de verdade. Ou seja, esse efeito, né, de polifonia e polissemia em que a linguagem está sujeita. Ou também a ironia que a gente pode ler nas entrelinhas de um discurso político. Né? Em Ji-Paraná, no ano de 2014, eu fui num congresso de documentação linguística indígena com os alunos da UFMT, a gente fez um voo para Campinas e era um voo todo complicado, que a gente ganhou uma passagem e a gente passava lá em Ji-Paraná. E aí, chegando em Ji-Paraná, a gente tinha um slogan da prefeitura que a gente lia assim: Ji-Paraná, você merece uma cidade melhor. E a gente ficou encucado com esse slogan, né? Porque tanto ele pode sugerir essa ideia, né, vamos assim, mais do senso comum, que a gente imagina, não, deve estar querendo falar isso, né?
que é, bom, os cidadãos, né, de Ji-Paraná vão se juntar e vão construir uma cidade melhor porque eles merecem uma cidade melhor. Mas ela também pode dizer alguma coisa, pode estar dizendo alguma coisa, ser entendida como alguma coisa do tipo assim, olha, se muda daqui porque você merece uma cidade melhor do que Ji-Paraná, né? Enfim, essas interpretações e atribuições de sentido vão depender da história dos sujeitos, né, que estão interpretando, da perspectiva que eles têm sobre a cidade, né, sobre o seu lugar no discurso. O discurso não chega da mesma forma para todo mundo, né, ele interpela os sujeitos de uma maneira diferente. E já caminhando para o final, pessoal, uma outra referência importante no campo da psicologia ou análise social é o nome do Gregório Barenblit, que é um esquizonalista argentino radicado no Brasil desde a década de 80, e ele vai realizar um trabalho que traz assim, importantes contribuições para esse pensamento de articulação da clínica com as instituições. E eu queria só destacar aqui uma noção importante dele, que ele vai tomar de empréstimo do trabalho de um outro analista institucional chamado René Luroux, que é as noções de instituinte e instituído. Eu acho que são finalizar com essas noções para mostrar a importância delas, né? Abrindo citação do texto Barenblit, este grande momento inicial do processo constante de produção, de criação de instituições, tem um produto, gera um resultado, e este é o instituído. Ou seja, o nosso hábito aqui, pessoal, de ficar se encontrando nesse horário, essa semana, vai gerar um elemento instituído, né? Isso aqui, bom, tá cristalizado de alguma forma. O instituído é o efeito da atividade instituinte. Se vocês prestarem atenção a esses nomes, eles mesmos já estão dizendo alguma coisa com relação à diferença entre o instituinte e o instituído. O instituinte aparece como processo, enquanto o instituído aparece como resultado. O instituinte transmite uma característica dinâmica. O instituído transmite uma característica estática, estabilizada. Então é evidente que o instituído cumpre um papel histórico importante, porque as leis criadas, as normas constituídas, ou os hábitos, os padrões, vigoram para regular as atividades sociais essenciais à vida da sociedade. Mas acontece que essa vida é um processo essencialmente cambiante, mutante. Então, para que os instituídos sejam funcionais na vida social, eles têm de estar acompanhando a transformação da vida social mesma para produzir cada vez mais novos instituídos que sejam apropriados aos novos estados sociais. Tem-se que evitar uma leitura do tipo maniqueísta, que pensa que o instituinte é bom, o instituído é ruim. Né, pessoal? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa assim, até para você fazer revoluções ou fazer mudanças importantes dentro de uma instituição, você também precisa de ter elementos que são conservados. Né? Então, até para a revolução, às vezes o conservadorismo também pode ser importante em alguma medida. Voltando à citação, então, embora seja verdade que o instituído apresente por natureza uma tendência à resistência, uma disposição que se poderia chamar a persistir em seu ser, a não mudar, que quando se exacerba, se exagera, se conhece politicamente pelo nome de conservadorismo, reacionarismo, pelo contrário, o instituinte aparece como uma atividade revolucionária, criativa, transformadora por excelência. Na realidade, não é exatamente assim, porque o instituinte careceria completamente de sentido se não se plasmasse, se não se materializasse nos instituídos. Por outro lado, os instituídos não seriam efetivos, não seriam funcionais, se não estivessem plenamente abertos à potência instituinte. Ou seja, né, pessoal, essa dinâmica e o jogo que anima esse movimento histórico e pulsional de uma instituição. Né? Essa é a dinâmica. Então, quando a gente vai narrar uma instituição, a gente não está falando de uma realidade pronta e acabada. Narrar uma instituição é descrever essa dinâmica, esses movimentos constantes em que uma instituição está submetida. Né? E aí as nossas pesquisas também vão ser isso, né? As nossas pesquisas, elas chegam dentro de uma instituição também se posicionando como um vetor instituinte, né? Mas também se relacionando com os elementos instituídos dessas instituições. Então, só queria trazer esses dois vetores de grande importância, o instituinte e o instituído, né? Eu acho que está muito breve e mais tarde, então, a gente vai ter a oportunidade de retomar isso. Eu termino por aqui essa fala e vou aguardando vocês, então, na nossa sala interativa, daqui uns 5, 10 minutinhos depois do nosso intervalo. Tá ok, pessoal? Obrigado aí por acompanharem. Até logo.